Nessa aula, vamos estudar alguns processos de separação de materiais. Vamos relembrar alguns conceitos que já estudamos na aula passada. Nós vimos que a química estuda a matéria e suas transformações. Mas para estudar a matéria, nós precisamos delimitar porções dela. Essas porções da matéria são os materiais. Na natureza, eu não encontro materiais formados por uma substância pura. Na verdade, eu encontro uma mistura de substâncias. Vimos também que o material pode ser classificado como homogêneo ou heterogêneo. Um material homogêneo é aquele que tem um aspecto uniforme, ou seja, uma única fase. Já o material heterogêneo apresenta duas ou mais fases. Hoje, vamos estudar alguns métodos de separação de materiais, começando com a catação. Esse método é utilizado em sistemas heterogêneos em que seus componentes são materiais sólidos e você separa esses componentes manualmente. Um exemplo é a catação do feijão, quando você separa pedras dos grãos de feijão. Um outro exemplo é a separação de materiais recicláveis, que vão para a coleta seletiva. A separação magnética é um método utilizado para separar componentes sólidos de um sistema heterogêneo. Um desses componentes tem que ter propriedades magnéticas, ou seja, ser atraído por ímãs. Um exemplo de aplicação disso é nos ferro-velhos, quando vão separar materiais como ferro, por exemplo, do lixo. E aí você coloca aqueles grandes eletroímãs que vão atrair esses pedaços de materiais metálicos ferromagnéticos, como níquel, cobalto e ferro. A filtração é um método de separação de materiais em sistemas heterogêneos. Pode ser um sistema formado por sólido e líquido ou sólido e gás. Como exemplo, pense numa mistura de água e areia. A areia não se dissolve na água. Para separar esses dois componentes, eu posso passar essa mistura por um filtro. O filtro nada mais é do que um material poroso, que vai deixar passar a água, mas vai reter os grãos de areia. E aí eu separo os dois componentes. Pense também no exemplo de um aspirador de pó. Ele vai sugando o ar e junto com esse ar vem a poeira, ou seja, partículas sólidas. Então ele deixa passar aquela mistura de gases que é o ar, mas retém a poeira, que é a parte sólida. As chaminés das indústrias também utilizam filtros assim, de modo que as partículas sólidas que seriam liberadas no ar fiquem retidas e assim diminua a poluição. Um outro exemplo são os filtros de barro, que a água, ao passar pela vela desses filtros de barro, ou seja, ao passar por esse filtro, ela retém as partículas sólidas e deixa passar a água. Dissolução fracionada é um método para eu separar um sistema material heterogêneo formado por dois sólidos. Para isso, eu acrescento um líquido que dissolve um desses sólidos. Vou dar um exemplo. Se eu tiver sal e areia misturados, como é que eu recupero esse sal? Eu posso acrescentar água no sistema. Quando eu acrescento água, a água dissolve o sal, solubiliza o sal, mas a areia ela não dissolve. E assim eu faço uma dissolução fracionada. A areia fica embaixo e o sal fica dissolvido na água. Este é o método da dissolução fracionada. Mas como é que eu poderia recuperar totalmente esse sal? Depois disso, você poderia fazer uma filtração, que é um método que a gente já estudou. Você passa, esse sistema, areia e água com sal, por um filtro, a areia fica retida no filtro e a água com sal passa, seria o filtrado. Esse líquido, essa solução de água e sal, a gente aquece essa solução, vai entrar em ebulição a água, ou seja, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, vai ter a formação de vapor de água, e ele vai para a atmosfera, e o sal fica retido no recipiente. Assim eu consigo recuperar o sal no meu sistema. A ventilação é um método de separação de materiais sólido-sólido em um sistema heterogêneo que utiliza uma corrente de ar para separar o componente sólido menos denso.
pense, por exemplo, uma pessoa que torrou amendoins e quer separar as cascas. Ela pode assoprar, né, o amendoim para retirar as cascas. É claro que esse método também é utilizado em grande escala, em técnicas agrícolas. Pense a separação de cereais das cascas, né, das palhas. Você usa assopradores para separar essas palhas que são menos densos que os grãos. A flotação é um método de separação de mistura que consiste em injetar ar a um sistema em que eu tenho partículas suspensas num líquido, partículas sólidas, né, um colóide, partículas sólidas suspensas num líquido. Nesse caso, essas partículas sólidas grudam nas bolhas de ar, formam uma espuma na superfície do líquido e são retiradas. Uma aplicação da flotação seria estações de tratamento de água. Numa das etapas do tratamento da água, primeiro eles adicionam substâncias que vão formar grânulos, flocos, para essas partículas sólidas, né, que estavam em suspensão da água, faz com que elas grudem e elas vão para o fundo do tanque. Em seguida, aí sim eles injetam, né, esse ar comprimido, formando microbolhas de ar, e essas partículas, esses grânulos, né, de sujeira, micro-organismos que estavam no fundo do tanque, grudam na superfície dessas bolhas de ar. Esse conjunto fica menos denso, né, e sobe, flutua, sobe para a superfície do líquido. E ali aquele lodo é retirado. Peneiração ou tamização é um método de separação de materiais em um sistema heterogêneo sólido-sólido. Você vai fazer esses sólidos passarem por uma peneira. Aqueles que tiverem menor tamanho vão passar pela trama, pela malha da peneira. Os de maior dimensão ficarão retidos. Pense num pedreiro em que vai peneirando a terra para fazer uma massa de cimento. Os pedregulhos que estavam misturados nessa areia vão ficar retidos na malha e a areia vai passar. Levigação é um método de separação de materiais sólido-sólido em sistemas heterogêneos em que se utiliza uma corrente de água para arrastar o componente menos denso. Como exemplo, pense nos garimpos, em que alguns garimpeiros no rio pegam a sua bateia, colocam ali a areia e utilizam a corrente de água para arrastar a areia que é menos densa, e caso tenha ouro, ele fica retido no fundo do recipiente. Decantação é um método de separação utilizado em sistemas materiais heterogêneos, formados por um sólido e um líquido ou dois líquidos. Esses componentes desse sistema, eles têm que ter diferença de densidade entre eles e não podem se solubilizar um no outro, ou seja, tem que ser immiscíveis. E aí você vai deixar esse sistema em repouso e vai haver uma separação espontânea em fases. Quem é mais denso vai ficar no fundo do sistema e quem é menos denso vai ficar na parte superior. Vou dar um exemplo, água e areia. Se você misturar água e areia, deixar isso no recipiente, esperar alguns minutos, vai ocorrer uma sedimentação. Ou seja, aquela areia que estava em suspensão na água, ela, por ser mais densa que a água, vai se depositando no fundo do recipiente. Então, quando teve a separação, né, nessas duas fases, a água e a areia no fundo, a gente diz que ocorreu a separação, a decantação. Daí, para a gente finalizar a separação desses dois componentes, você pode, como no desenho que eu mostro aí, você pode utilizar um bastão de vidro e ir virando vagarosamente esse recipiente que está com a areia decantada no fundo e vai colocando a água, separando a água num outro recipiente. Ou você pode também usar uma mangueira, um sifão, né? Elevar esse sistema que já está com a areia decantada, coloca esse sifão e um recipiente para recolher água embaixo. E aí, por gravidade, né, a água vai descendo do sistema mais alto para o sistema mais baixo. Para realizar a decantação no sistema heterogêneo formado por dois líquidos, é comum utilizarmos uma vidraria de laboratório chamado de funil de decantação ou funil de Bromo. Nessa imagem que eu coloquei para vocês, é essa vidraria em forma de uma gota. Como exemplo, eu pus
água e óleo, como eles não se misturam e a água é mais densa que o óleo, ela vai ficar embaixo nesse funil e o óleo na parte de cima. Para separar esses componentes, você vai colocar uma vidraria embaixo, um recipiente para colher a água e vai abrir a válvula desse funil de bromo, essa torneirinha que aparece no desenho. A água vai escoar, assim que a água terminar de passar, você fecha essa válvula e aí você vai ter separado esses dois componentes. É muito utilizado no laboratório quando você faz, por exemplo, a extração de um óleo essencial e aí você coloca nesse funil de bromo para separar o óleo da parte polar, né, do sistema, que vai ficar na parte de baixo. A centrifugação nada mais é do que uma decantação acelerada. Ela é empregada em sistemas heterogêneos, sólido-líquido, em que você submete esse sistema a um movimento circular. E essa força centrífuga vai fazer com que o material mais denso seja arremessado para o fundo do recipiente que contém essa mistura. E o menos denso vai ficar na parte de cima. Aqui nessa imagem eu mostro para vocês o esquema de uma centrífuga. No caso, para análise de sangue, ela é muito empregada. Então você coloca o sangue no tubo de ensaio. A centrífuga vai girar, né, vai fazer um movimento circular, vai gerar uma força centrífuga. E a parte sólida do sangue vai ser arremessada para o fundo do tubo e a parte líquida, o plasma, vai ficar em cima. Isso facilita a análise de sangue, porque separa os componentes. A evaporação é um método utilizado para se obter um sólido numa solução. Nesse caso, né, essa solução é um sistema homogêneo de sólido líquido e eu quero obter o sólido desse sistema homogêneo. Nesse caso, não tenho interesse em recuperar o líquido, somente o sólido. Um exemplo disso são as salinas, em que, através da água do mar, eles obtêm o sal de cozinha. Então, eles pegam a água do mar, deixam em repouso, a água vagarosamente vai passando do estado líquido para o estado gasoso, né, vai sofrendo evaporação, e no final ali fica o sal. É claro que esse sal não está puro, não é o sal que a gente utiliza na cozinha, ele vai passar por processo de purificação depois. Mas o que eu fiz? Eu peguei da água do mar, tirei a parte líquida, né, a água, e ali eu fiquei com os sais que estavam dissolvidos, ou seja, separei a parte sólida da parte líquida no meu sistema homogêneo. A destilação simples é um método de separação de misturas no sistema homogêneo. Nesse caso, eu vou ter um sólido que está dissolvido num líquido. E eu quero separar esses dois componentes e recuperar os dois, tanto o sólido como o líquido. Olhe para essa imagem. Se eu pegar, por exemplo, uma solução de água com sal de cozinha dissolvido, como é que eu posso recuperar esses dois componentes, a água e o sal? Primeiro, olhem a imagem. Você vai colocar essa solução nesse balão de vidro e vai aquecê-la, vai ter uma fonte de calor. A água ela vai começar a passar para o estado gasoso, ou seja, vai começar a entrar em ebulição. Ela vai subir por esse balão. Esse balão ele tem uma saída lateral que conecta a um condensador. O condensador, o que é? Ele tem um caninho por dentro, por onde vai passar esse vapor, e em volta desse cano passa uma água fria. Entra água e sai água. Ela não tem contato com o vapor, ela só serve para resfriar o sistema. Então esse vapor de água, que era da solução que chegou no condensador, ele agora vai se condensar, ou seja, vai passar do estado gasoso para o estado líquido. E aí vai pingar no outro recipiente que está no final do sistema. Então, toda a água que estava naquela solução, naquela mistura de água e sal, vai passar para o estado gasoso, vai condensar no condensador, ou seja, vai voltar ao estado líquido e vai pingar no outro recipiente. No final do processo, eu tenho no balão o sal e no outro recipiente a água pura. Destilação fracionada é um método de separação de mistura no sistema homogêneo formado por dois ou mais líquidos. Como exemplo, eu vou pegar uma mistura de água e acetona.
Essas substâncias elas vão ser separadas porque elas têm diferentes pontos de ebulição. O que é isso? É a temperatura na qual essas substâncias vão passar do estado líquido para o estado gasoso. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, já a da acetona é menor, é 58 graus Celsius. Se vocês olharem o sistema que está montado aí, em relação ao que nós estudamos antes, que era a destilação simples, se você olhar a destilação fracionada, tem uma torre de vidro maior em cima do balão de vidro. Essa torre é chamada de coluna de fracionamento. Ela que vai ajudar a separar os componentes que estão passando do estado líquido para o estado gasoso. Vou explicar para vocês agora. Reparem o desenho. Então imagine que você tenha nesse balão de vidro uma mistura de água e acetona. Você começa a aquecer esse sistema. Algumas moléculas, tanto da água como da acetona, vão passar para o estado gasoso mesmo antes de chegar no ponto de ebulição. Elas vão se deslocando pelo balão e vão passando pela coluna. Essa coluna de vidro, se vocês olharem, ela tem vários obstáculos dentro dela. O que podem ser esses obstáculos? Bolinhas de vidro, ou cacos de vidro, ou mesmo projeções, que vão tendo dentro desse vidro, dessa coluna de vidro. Para que eu tenho esses obstáculos dentro da coluna de fracionamento? É para dificultar a passagem dos vapores. Por quê? Eu quero separar os componentes da minha mistura, então eu não posso deixar que os gases passem facilmente por essa coluna. Então vamos voltar lá. No meu balão de vidro eu tenho uma mistura de água e acetona. Eu falei para vocês que o ponto de ebulição da acetona ele é mais baixo, ou seja, conforme está aquecendo esse sistema, a acetona, por ser uma substância mais volátil, ou seja, passar para o estado gasoso mais fácil, vai formando mais vapor dela. Então, aqueci o meu sistema, está aumentando a temperatura, mas não atingi ainda o meu 58 graus Celsius. Vai começar uma ou outra molécula, passar para o estado gasoso, tanto da água como da acetona. Só que da acetona muito mais, porque ela é mais volátil. Esses gases vão subindo pela coluna, só que quando eles encontram esses obstáculos, eles batem, essa coluna é grande. Esse vapor vai contornando os obstáculos, quando ele encosta no obstáculo, ele se resfria e condensa dentro dessa coluna de fracionamento e volta novamente para o balão de vidro. E vai tendo isso várias vezes. À medida que vai aumentando a temperatura, vai chegando aí no meus 58 graus Celsius, mais vapor de acetona vai se formando, ou seja, vai ter um maior volume de vapores aí, de acetona subindo por essa coluna, ou seja, elas vão conseguindo contornar esse obstáculo. Quando você olhar o seu termômetro lá, você vai ver que aquela temperatura que estava subindo, quando atingiu a temperatura do ponto de ebulição da acetona, o termômetro para, ou seja, fica naquela faixa de temperatura que é o ponto de ebulição. E aí você observa esse sistema, que no final dessa torre está conectado ao condensador. Então, conforme eu já expliquei na destilação simples, o condensador passa água por fora do sistema, resfriando esses vapores. Então, subiu o vapor de acetona, pela coluna, passou para o condensador, esses vapores vão condensar, ou seja, vai passar do estado gasoso para o estado líquido e vão pingar no recipiente que eu coloquei lá na ponta para receber essa acetona. Professora, como é que eu sei que está vindo água? Você vai olhando o termômetro. Quando você vê que a temperatura começou a aumentar de novo, opa, então está passando água aqui, porque vai voltar a subir a temperatura do sistema, porque a água vai começar a entrar em ebulição a 100 graus. Então, quando eu olhei ali, atingiu 58 graus, a acetona está pingando lá do outro lado. Quando começar a subir a temperatura de novo, eu tiro aquele recipiente que eu estava recolhendo acetona e paro o meu sistema ali. Ou eu espero um pouco, pode ter um pouquinho de mistura ainda, quando estabilizar em 100 graus Celsius, eu sei que ali eu tenho água só dentro do meu balão de vidro. E assim eu separo os meus dois componentes. A obtenção das frações do petróleo é um ótimo exemplo da aplicação da destilação fracionada. Observem esse esquema que eu montei para vocês. Então pense no petróleo bruto, chegando na refinaria, ali são retiradas algumas impurezas e esse petróleo bruto é levado até a caldeira. Na caldeira ele é aquecido.
a temperatura é em torno de 600 graus. Então, o petróleo, que é um material, uma mistura de diversas substâncias, vai passar para o estado gasoso. Esse vapor ele é colocado dentro da torre de destilação. Essa coluna de destilação ela vai ter várias bandejas, que são patamares. Em cada bandeja dessa, em cada patamar, eu vou ter uma temperatura específica. Então pensa, está entrando vapor dentro dessa torre, então está no estado gasoso, né? As substâncias estão no estado gasoso. Esse vapor vai subindo por essa coluna. Só que ela vai ter patamares, vai ter bandejas. Essas bandejas vão estar a determinadas temperaturas que são mais baixas que os 600 graus que esse vapor foi colocado na torre. Ou seja, substâncias que têm ponto de ebulição menor, ou seja, que para passar do estado líquido para o gasoso é mais baixo do que ele está, elas vão condensar. Então pensa, está o vapor subindo pela torre, à medida que ele chega num patamar da bandeja que está na temperatura em que ele vai voltar agora do estado gasoso, vai condensar do estado gasoso para o líquido, as substâncias vão condensando em diversas bandejas dessa torre e vão sendo recolhidas em compartimentos específicos. Se vocês olharem o videozinho aí, pode voltar um pouco, eu até fiz um zoom mostrando mais ou menos como é que seria, né, essa bandeja. Então tem a bandeja, ali vai passando, as substâncias que já estão, né, naquela temperatura em que vão condensar, vão se acumulando nas bandejas e vão sendo retiradas. As outras que estão em estado gasoso passam por ela e vão para a próxima bandeja. E assim vão separando os componentes. As substâncias, né, o petróleo ele é uma mistura de diversas substâncias, os hidrocarbonetos. Depois, em outra aula, vocês vão estudar mais profundamente isso. O interessante é que no caso dos hidrocarbonetos do petróleo, dessas substâncias, conforme menor é a cadeia, ou seja, conforme a molécula da substância ela é menor, ela vai subir mais por essa torre, ou seja, vai chegar ao topo da torre. Então, se você olhar essa imagem, eu vou ter substâncias gasosas, né, no topo da torre, e à medida que eu vou descendo essa torre, eu vou ter substâncias com moléculas de cadeias maiores, mais pesadas. Podemos falar assim. Então, pense lá. Coloquei esses vapores, à medida que ele vai subindo, ele vai condensando nas bandejas e vão sendo retirados pelos compartimentos. Um outro detalhe que vale destacar é quando eu falo em frações do petróleo, por exemplo, gasolina, diesel. Quando eu falo da gasolina, eu não estou falando que eu tenho uma substância pura. A gasolina em si é um material, uma mistura de moléculas. Elas vão ter propriedades parecidas, mas não é uma substância pura. Tá? As frações do petróleo, eu vou ter misturas de substâncias com pontos de ebulição próximos. A cromatografia é um método de separação de misturas, em que os componentes dessa mistura são distribuídos entre duas fases que estão em contato. Essas duas fases são a fase móvel e a fase estacionária. A separação entre os componentes da mistura vai ocorrer devido à diferença de interação entre as substâncias da mistura e as fases móvel e estacionária. A fase móvel, como o próprio nome diz, ela vai migrar através da fase estacionária. Durante esse processo, os componentes da mistura vão se distribuir entre as duas fases, conforme a interação que vão tendo com elas. Existem diversas técnicas de cromatografia. Vou dar somente um exemplo utilizando a cromatografia em papel. Nesse caso, a minha fase estacionária vai ser o filtro de papel, a minha fase móvel vai ser o álcool, e a mistura que eu estou analisando é a tinta de canetinha. Utilizei a canetinha marrom. O que eu faço? Eu pego essa canetinha e marco na minha fase estacionária, marco no papel, uma bolinha. E aí eu coloco esse papel em contato com a fase móvel, que é o álcool. Essa canetinha ela não fica em contato direto com o álcool, ela fica um pouco acima, de modo que o papel vá absorvendo esse álcool. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a fase estacionária, que é o papel, com a minha amostra,
que é a canetinha, e o álcool vai começando a ser absorvido pelo papel, vai começando a correr essa fase estacionária. Quando ele passa pela amostra, né, do meu material, quando ele passa pela tinta da canetinha, a gente vai observar que vai tendo um arraste de pigmentos, de cores. E aí vai formando, né, esse rastro colorido aí que eu mostro para vocês na imagem. O que está acontecendo? A tinta da canetinha, no caso da marrom aí que eu estou utilizando, ela é uma mistura de pigmentos. Uma parte desses pigmentos tem maior afinidade com o álcool, com a fase móvel, e é arrastado, né, a uma distância maior sobre o papel. Outra parte desses pigmentos tem maior afinidade com o próprio filtro de papel ali, e ele fica retido, ele se desloca pouco. Nesse exemplo que eu dei, o pigmento amarelo tem maior afinidade pela fase estacionária, já o pigmento rosa tem maior afinidade pela fase móvel, que é o álcool. Esse tipo de técnica é muito utilizado para identificar substâncias, principalmente no laboratório de química orgânica, mas para este momento agora eu só queria dar esse exemplo para vocês. A extração é um método de separação de substâncias de um material utilizando um solvente para dissolver essas substâncias. Pense no preparo de um chá. Você coloca a erva, né, em infusão na água quente. Parte dos componentes dessa erva do chá vão se dissolver na água quente, ou seja, eu vou fazer uma extração dos componentes dessa erva. Então eu estou fazendo um processo de extração com solvente água quente. O mesmo para o preparo do café. A gente já viu que quando eu vou preparar o café eu faço a filtragem, mas além disso eu faço uma extração com água quente. Eu passo a água quente pelo pó de café e algumas substâncias que estão presentes no café são solubilizadas, são dissolvidas, são extraídas pela água quente. E aí depois eu vou e filtro esse pó de café e aí eu obtenho algumas substâncias que foram extraídas. Uma outra aplicação também seria a extração de essências de plantas para o preparo de perfumes, por exemplo. Bem, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha lhe ajudado. Estude, se dedique, de modo que quando as oportunidades aparecerem, você esteja preparado. Até a próxima!